Nossa matéria é eletrônica industrial e nela nós veremos tiristores. É uma família de componentes, entre eles o primeiro que nós veremos é o SR. O SR ele é formado por anodo, catodo e o gate, que a gente está traduzindo como gatilho. Então, veja, vamos lembrar rapidamente como é que funcionava um diodo. Uma resistência aqui. E um diodo. Bem, nesse circuito aqui de corrente contínua, como é que funciona um diodo? Se ele está polarizado direto, ou seja, se ele está entrando no anodo, ele vai funcionar como um curto e ele vai conduzir. Se ele não estiver polarizado direto, ele vai funcionar como um circuito aberto e não vai conduzir. Como é que funciona o meu gateway? Bem, funciona o meu SR. Na realidade, ele é bem parecido, né? Eu vou trocar a resistência disso para uma lâmpada, né? Só para a gente ter uma noção. Então a gente troca para uma lâmpada. Vou colocar aqui o meu SR. Meu gateway. Então ele funciona da seguinte maneira: se ele está polarizado reverso, nada acontece. Se ele está polarizado direto, a lâmpada também não liga. Ela só vai ligar a hora que eu aplicar um gateway, ou seja, a hora que eu der um gatilho. E a partir do momento que eu dou um gatilho, eu posso interromper o meu gatilho, que ele não vai funcionar, continua sem funcionar. Ou seja, ele liga, o gatilho serve para disparar a condução, né? Mas ele não, a hora que eu interrompo o gatilho, ele não para. Ele só vai interromper quando eu cortar a alimentação. Bem, para a gente fazer um circuito prático disso, eu vou acrescentar aqui, ó, um push bottom. Push bottom é um circuitinho que quando eu aperto, ele conduz, quando eu solto, ele para de conduzir. Vou colocar um push bottom apenas para dar curto na fonte, ou seja, para ligar a fonte. Vou colocar aqui um resistor. Aqui, vamos colocar um resistor de 1K. Vamos colocar aqui um resistor de 330 ohms. Vou colocar aqui uma fonte de 6 volts, 4 pilhas. E vou colocar aqui, ó, um outro push bottom. Pronto. Então, na hora que eu alimentar o meu circuito, o que vai acontecer no meu circuito? Eu alimentei meu circuito, não tenho gatilho, ele está polarizado direto, né? Se ele está polarizado direto, ele está apto a conduzir. No momento que eu aperto esse push bottom, ele vai conduzir. E aí vai disparar o meu circuito, a lâmpada vai ligar. Eu estou segurando, né? Ou seja, eu estou mantendo a conexão. A hora que eu solto, eu abro esse circuito, mas mesmo abrindo esse circuito, a condução se mantém. E ela só vai desligar na hora que eu aperto o segundo push bottom. Quando eu aperto o segundo push bottom, eu coloco em curto os meus dois polos, né? O positivo e o terra das minhas pilhas, ou seja, zero a minha fonte. A hora que eu zero a minha fonte e solto, a lâmpada apaga. E aí ela só vai ligar novamente a hora que eu apertar o push bottom. Tá ok? Bem, então esse é um primeiro circuitinho bem simplesinho que explica apenas o funcionamento do gatilho. Eu vou colocar agora, vou montar o circuito. Nós iremos usar o TIC 106D. Bem, poderia ser o TIC 106B também. A diferença é que o TIC 106B vai até 200 volts. E como nós vamos fazer outras experiências em Brasília, e aqui é 220, eu vou ter que usar o D, que aguenta até 400 volts. Então, nós vamos usar o componente. É bem assim, ó. Então, essa parte aqui é de metal. Essa parte aqui é o encapsulamento, né? E ele tem 3 terminais. Então, aqui é o K, aqui é o A e aqui é o G. Então, ou seja, catodo, anodo e gatilho.
Então, essa parte que eu estou olhando de frente para o meu encapsulado aqui, né? Aqui é a parte que dele é encapsulado. Então a gente vai usar esse componente que é o TIG 106, resistores, provavelmente vocês já viram. Essa lâmpada aqui, eu vou usar uma lâmpada, é uma lâmpada usada em automóveis de 12 volts, uma lâmpadazinha incandescente. Ela vai funcionar bem clarinho, porque a potência é inferior à fonte, mas já dá para a gente ver ela ligando e ela desligando. Então, vou fazer a montagem agora, e aí a gente encerra a primeira aula. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai recordar um pouco de diodo e de transistor para a gente continuar o conteúdo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. Liga. Desliga. Pronto.